nossas crianças, que elas também possam crescer crendo na cura, crendo nesse Cristo tão maravilhoso que chama pessoas de todas as faixas etárias para estarem com Ele. Vamos abençoar a vida das nossas crianças. Feche seus olhos e estenda as suas mãos. Tu és a cura, Senhor. Tu és o centro do universo. E nós queremos que as nossas crianças, desde a mais tenra idade, possam experimentar esta verdade nas suas vidas. Por isso, fala aos corações delas, edifica-as na fé em Cristo Jesus, na força do Espírito Santo, e que elas cresçam contando com um Deus presente nas suas vidas. Nós as abençoamos em teu nome. Amém. Abra sua Bíblia nesse momento da palavra do Senhor, onde Deus vai continuar nos falando. Desde o primeiro momento que nós chegamos a esta casa, Deus está falando de maneiras diferentes. E agora Ele fala de uma forma toda especial através da sua palavra. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, 2 Coríntios, capítulo 12. Segundo Coríntios, capítulo 12. Que diz assim, amados irmãos, esse texto conhecido, que nós já tivemos a oportunidade de falar acerca dele, mas Deus sempre nos tem algo diferente em cada momento para estar dizendo para nós o que Ele quer falar para a sua igreja. Não é o que o pastor Daniel quer, é o que o Espírito deseja. Nós somos apenas instrumentos, e o Senhor e o seu Espírito é que fazem a obra, dão o entendimento e fazem com que esta palavra seja uma palavra viva e não letra morta. 2 Coríntios capítulo 12. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que na verdade é o próprio apóstolo Paulo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Foi-me posto um espinho na cara, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então Ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos todos repetir essa última frase? Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Nós vivemos num mundo, amados irmãos e irmãs, em que todo mundo quer ser campeão de alguma coisa, em que todo mundo quer ser melhor, em que todo mundo quer alcançar o topo.
em que todo mundo deseja ser o mais forte, a mais bela, o mais capaz. Porque a valorização de alguém está na capacidade que essa pessoa tem de atrair olhares, de atrair dinheiro ou de atrair pessoas. Tem um cantorzinho de terceira categoria chamado Justin Bieber, cujos adolescentes que o idolatram como Deus passaram 4 meses lá na calçada. Esses mesmos chegam atrasados no Enem, mas para ver o ídolo passam lá 4 meses. Porque é alguém famoso, alguém segundo esses adolescentes, bonito, alguém, enfim. O diabo tem várias maneiras de enganar as pessoas. Mas, amados, o fato de buscarmos estas proeminências vão contrastar com os valores bíblicos. No reino de Deus, o primeiro será o último, o mais fraco é o forte, aquele que serve é o que lidera. E Paulo diz que a fraqueza para ele, depois que ele tem esse entendimento de Deus, é que seria o caminho pelo qual Deus agiria. Mas antes de chegar neste ponto, é preciso falar o que aconteceu antes. Irmãos, existem diversas áreas na vida de um cristão que tem um enorme potencial para destruir o seu relacionamento com Deus. Sexo, poder, dinheiro, prazeres, acomodação. E eu diria que cada um de nós não é vulnerável em todas as áreas, mas talvez em uma delas sim. E é importante nós sabermos e reconhecermos onde é que eu sou propenso a destruir o meu relacionamento com Deus. Onde é que o inimigo, Satanás, vai atacar? Porque ele sabe, ele conhece. Ele não vai atacar onde eu sou forte. Satanás vai jogar uma casca de banana para eu escorregar onde eu sou fraco, onde a minha constituição de homem ou de mulher padece de maior força. No início de sua vida cristã, amados, Paulo disse que teve um arrebatamento espiritual, onde ele ouviu coisas tão extraordinárias, que ele diz assim que não é lícito falar. Ele ouviu coisas tão tremendas, ele não sabe dizer se foi no corpo ou se foi fora do corpo. Ele não sabe dizer se foi uma visão que ele teve aqui na terra, ou se de fato ele foi arrebatado até o paraíso, e lá naquele lugar ele viu e ouviu coisas, amados, que ele diz: eu não poderia jamais dizer, mas jamais falar. Porque, amados, se ele falasse, ele iria se sobrepor aos homens, aos apóstolos que haviam naquele momento. Porque lá no versículo 11, eu não cheguei a ler, ele diz assim para a igreja de Corinto: eu deveria ter sido louvado por vocês, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos. Estava cheio de apóstolos lá igual hoje. Ainda que nada sou. Se ele chegasse e dissesse assim: amigos, venham cá, vocês não sabem o que eu vi, vocês não sabem o que eu ouvi, mas
estaria cumprindo a sua missão de apóstolo, que dependia de Deus, se ele quisesse se sobrepujar sobre os outros. E foi justamente, irmãos, no meio dessa tensão, que ele ganhou um espinho na carne. E ele diz, amados, que era para que ele não se tornasse soberbo. E é interessante que esse espinho paulino veio após uma grande experiência espiritual. Por isso, irmãos, um triunfo espiritual não garante sempre uma caminhada tranquila, fácil, porque na verdade nós precisamos nos colocar em nosso lugar, e este nosso lugar é viver na dependência total de Deus. Nós não queremos, o nosso ser quer a autonomia de Deus, queremos ser fortes, queremos ser capazes, ou imaginamos ser capazes. Uma simples agenda do dia, como a nossa irmã testemunhou. Não, hoje eu vou até tal lugar, vou fazer isso, fazer aquilo. De repente ela percebe, e nós também percebemos, amados, que nós não temos controle de nada. Portanto, é sabedoria aprender a depender de Deus. Precisamos viver nesta dependência diariamente, para levantar, para comer, para dormir, para trabalhar, para realizar qualquer ato, por mais simples que seja. Amado irmão e amada irmã, viva na dependência de Deus. Mas para isso é necessário colocar Deus no nosso cotidiano. É nós que nos abrimos a Deus e fazemos com que Ele partilhe conosco através das orações, da busca ao seu nome, no dia a dia, nas pequenas coisas. Eu tenho dito na minha classe, várias vezes repetido nesses últimos domingos, vamos colocar Deus no nosso cotidiano. Aprenda a orar pelas mínimas coisas, aprenda a agradecer pelas mínimas coisas, reconheça-o em todos os seus caminhos. Mas Paulo fala que recebeu um espinho na carne. E espinho na carne, irmãos, é algo que repentinamente passou a lhe incomodar. E nós dizemos assim: minha vida ia bem, mas de repente uma depressão surgiu e se alojou na minha alma, no meu coração, na minha mente. Minha vida ia bem, mas de repente um problema familiar tirou toda a harmonia que havia no lar. Isso é espinho, irmãos. E como dói esse espinho? Ou nossa vida ia bem, mas de repente uma pessoa querida adoece, e adoece mortalmente, e de repente toda a família sente a dor daquele espinho. A nossa vida ia bem, mas de repente o casal já não se entende, por conta às vezes de coisas tão simples, e depois que a situação passa, eles se perguntam como que nós vamos chegar à beira do precipício por causa daquilo. Mas enquanto não se resolve, aquilo é um espinho. A nossa vida ia bem, mas de repente um relacionamento se esfacela, e aqueles amigos, aqueles irmãos, aquelas pessoas que se amavam, se veem uma com raiva da outra, e você acorda e dorme sentindo aquele espinho, porque dói. A nossa vida ia bem, mas de repente
uma perda. Pode ser uma perda material, pode ser uma perda imaterial, ela ocorre na nossa vida. E aquilo dói, aquilo machuca. Irmãos, Paulo não menciona a natureza do seu espinho, mas ao não fazê-lo, ele nos dá licença para incluirmos os nossos espinhos. Doía nele o seu espinho, mas haverá de doer em nós o nosso espinho. Espinho na carne é algo que dói, é algo que incomoda. E eu pergunto nesta noite: o que tem provocado dor em você? O que tem feito que você chore? O que tem feito você se sentir incomodado? O que tem feito você se sentir triste? O que tem feito o que tem feito com que você já não sinta prazer nas coisas de Deus? Existem dores no corpo que são difíceis de suportar: cólica renal, lombalgia, enxaqueca severa, dor do parto, dor do infarto. Mas a dor é algo, irmãos, que não se sente apenas no corpo. Muita gente neste mundo, neste século, está sentindo uma grande dor do vazio, a dor da falta de sentido. Vai em tal lugar que deveria estar alegre e não está. Vai em outro lugar, também não sente prazer. Vai para a balada, vai para ali, vai para acolá, vai para o shopping, vai às compras, mas não sente prazer. É a dor do vazio. Eu chamo de buraco negro, que suga toda a energia da vida, e a pessoa não tem mais vontade de nada. E este vazio não pode ser preenchido pelos prazeres, nem pelas aquisições materiais, nem as companhias conseguem nos alegrar. E isto é uma dor, amados, é um espinho na carne que precisa ser resolvido com Deus. Existe também outro tipo de dor, a dor da humilhação. Crianças um dia feridas pela humilhação tendem a se defender o tempo todo, e todas as ameaças em potencial que elas sentem, elas se retraem, e de repente aquela criança se torna introvertida, já não mais expressiva, já não tem mais alegria, porque a dor da humilhação que um dia ela sentiu é muito forte. É um espinho na carne que muita gente carrega, porque vem desde a infância. E eu queria falar de um outro tipo de dor muito comum, a dor da culpa. Irmãos, é tão fácil a gente se sentir culpado porque pecou, culpado porque falhou, culpado por não alcançar os alvos propostos, culpado por não ter sido melhor, culpado por aquilo que não fez, e o seu não fazer redundou em algo muito ruim para alguém. A culpa é um machucar-se a si próprio, é uma severidade impetrada contra nós mesmos, e isto se transforma, irmãos, num espinho. Eu não sei qual é a dor que te incomoda, mas quando há uma dor ardendo na alma, ela se torna o centro do nosso universo. Se você pode estar num lugar muito agradável, num casamento, por exemplo, numa festa,
e você está com o seu sapato muito apertado, está pegando só o dedinho. Você não consegue pensar em mais nada. Você quer ir embora para casa. Você não aguenta aquele sapato. E ainda se uma criança pisa no seu pé, pior ainda. Né? Mas eu quero dizer, irmãos, que quando há algo doendo em nós, nada nos agrada. O culto não agrada. O pastor falando alto não agrada. Crianças incomodam. Mas o problema não é essa questão externa. O problema é aqui dentro. Porque a dor de um espinho invade cada espaço do pensamento e da alma. E até mesmo as bênçãos divinas desaparecem dos nossos olhos. Paulo sabia que aquele espinho estava vindo diretamente do inferno. Paulo sabia que Satanás estava metido naquela coisa que ele tinha recebido. E as adversidades da vida, irmãos, são usadas por Satanás para nos derrubar. Qual é o seu espinho? O que tem incomodado na sua vida, tirado a sua paz, levado você ao limite? Aqui não importa sabermos o que é. O que importa, sim, é que você faça como o apóstolo Paulo. Saiba que aquele espinho é enviado de Satanás para destruí-lo. Mas por causa dele, do espinho, você se aproximou mais de Deus. Eu quero dizer, amados, que o homem espiritual, a mulher espiritual, estarão sujeitos a conviver com espinhos em seus ministérios e em suas vidas. Quando eu leio a história, a biografia de homens de Deus do passado, eu vejo que não houve nenhum que não teve um espinho na sua vida a lhe incomodar. E justamente por causa do espinho, eles foram levados a buscar mais a Deus, a querer mais de Deus, a buscar mais provisão do céu. Calvino sofreu a vida toda de uma enxaqueca que lhe doía 24 horas, 30 dias por mês, 365 dias do ano. Charles Haddon Spurgeon, que foi um pastor muito usado por Deus no final do século XIX em Londres, ele sofria de gota. E quem já teve gota sabe o quanto isto dói. Mas como se não bastasse a gota, ele também sofria de depressão. Lutero lutava contra tentações o tempo todo, e facilmente ele também se encontrava envolvido numa depressão. Watchman Nee, que foi um chinês muito usado por Deus nos anos 1930, 1940, ele tinha uma saúde muito frágil e passou mais de 20 anos, os seus últimos 20 anos, numa prisão. John Wesley, ele não teve um casamento propriamente feliz. Havia uma situação muito séria ali com relação à sua esposa. Irmãos, eu quero dizer que todos nós estamos sujeitos a termos espinhos em nossa vida. E certamente, se eu perguntasse agora para cada um, qual é o espinho hoje que mais te dói, você teria uma resposta. Pastor, o que fazer? Qual é a atitude do crente diante disto?
Primeira coisa, não discuta com Satanás. O seu negócio não é com ele. Ele está fazendo o papel dele, que Deus permitiu que fosse assim. Você cristão, você cristã, olhe para o seu Deus. Amém. Olhe para o Senhor. Não perca de vista a majestade de Deus. Considere esse espinho como algo que incomoda, sim, mas ele está trazendo para você uma oportunidade de você viver mais dependente de Deus. E eu quero lhe dizer que Deus permite o espinho por um certo tempo para nos levar a um propósito maior. No caso de Paulo, o espinho não lhe foi retirado. Não significa que o nosso também não será. Deus o sabe. Deus tem o poder para fazê-lo. Mas no caso do apóstolo Paulo, havia uma situação ministerial do seu apostolado, em que ele precisaria viver 24 horas por dia dependente do Senhor. E haveria um maior benefício para o ministério do seu apostolado se aquele espinho permanecesse e na sua fraqueza o poder de Deus se manifestasse de uma forma sem igual, como aconteceu. Às vezes, irmãos, nós não seremos curados da dor, mas seremos curados pela dor. A dor que você está sofrendo é para trazer cura para o teu ser. Nós oramos menos quando tudo está 100% na nossa vida e nada nos incomoda. E oramos mais quando há coisas incomodando. Oramos menos quando a saúde está ótima e eu não preciso tomar remédios nem ir ao hospital. Mas basta chegar um dia que precisa fazer um exame médico e nós começamos a orar muito. Eu quero dizer, amados, que acima, mas muito acima de Satanás, Deus está. E eu quero dizer que é Deus quem decide as coisas, não é Satanás. Aquele espinho que era para destruir a vida de Paulo, Deus transforma de uma tal forma, e Deus honra aquele homem com a sua unção, com a sua presença, de uma maneira que está registrada nas Escrituras, que nós podemos ver. Eu quero lhe dizer nesta noite, eu não sei qual espinho está doendo em sua vida, Deus o sabe. Coloca diante do Senhor. Permita que esse espinho te leve para mais perto de Deus. Muita gente diante da dor se afasta do Senhor. O crente inteligente diante da dor, ele se aproxima do Senhor. E na noite de hoje você terá a oportunidade de fazê-lo através da ceia do Senhor. Tome esta ceia como você nunca tomou. Amém. Que este pão, que este vinho entre em sua vida e que você diga: Senhor, eu estou me sentindo mal, estou me sentindo fraco, estou me sentindo doente, estou me sentindo impotente diante de tantas coisas. Que o poder de Deus se revele em sua vida, porque o Senhor se agrada em trabalhar, em abençoar aqueles que nada são, aqueles que estão vivendo em suas fraquezas e em suas dores, porque Ele prometeu que estaria com todo aquele que sofre, para ajudar, para abençoar
e para que ele possa caminhar da forma que Deus quer. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Deus sabe a sua dor. Deus sabe onde está doendo. E Ele tem uma resposta para você. E quem sabe nesta noite, a resposta que você esperava, o Senhor te deu. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Amém.